Existe, né, o último aí, que é o bloqueio criativo. Por que eu coloquei isso aí entre aspas, né, gente? Porque o bloqueio criativo, ele é uma farsa e eu posso provar para vocês. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem está aqui pela primeira vez, a gente tem várias pessoas que estão aqui, né? Nós temos essa mentoria semanalmente, começa às 10 horas da manhã, horário de Brasília, como vocês percebem, nós temos pessoas do Brasil inteiro, portanto, fusos diferentes, e essa aula sempre acontece no primeiro momento de forma gratuita, que é esse aqui que nós que estamos, né? Nós vamos dar a aula aqui nesse primeiro momento, e no segundo momento para os alunos que têm acesso aí à mentoria dentro do quadro, ou seja, alunos que já são efetivos aí do quadro. A gente vai para o Zoom e a gente tira todas as dúvidas de vocês lá, tete a tete, né? Live, né? Aí a gente, quer dizer, eu tento ver vocês, né? Porque o pessoal não está gostando de câmera, não. Né? Ninguém quer se mostrar, não, mas tudo bem, a gente fica lá, pelo menos se ouve, né? E hoje a gente está falando sobre um assunto que vocês vão ver, é comprovadamente um dos assuntos que possuem mais dificuldade aí, um dos assuntos que mais são procurados aí, uma das dúvidas que eu mais tenho. E aí eu trouxe aqui um compilado. Essa aula tem muito conteúdo, tem muita coisa que a gente vai ver, e no final eu vou dar várias dicas para a gente evitar os tipos de bloqueios criativos. Mas no primeiro momento a gente precisa averiguar quais são esses tipos de bloqueio criativo, até para vocês identificarem também quais são esses que vocês têm, ou se vocês têm todos os tipos de bloqueios criativos, essa questão do travamento, né, de escrever, tudo isso a gente vai ver aos poucos, e é claro, eu quero que vocês vão falando aí para mim, né, um pouquinho sobre qual é a sua experiência com cada tipo de travamento, né? Travei na hora de escrever, o que posso fazer? Não é bem esse o nome que está aí no YouTube, mas eu resolvi mudar aqui para a nossa aula. Lembrando, gente, curtam aí este vídeo, compartilhem para os seus amigos que têm dificuldade de escrever, que já falaram com vocês que trava na hora, que demora muito tempo para produzir. Esta é a galera que precisa ver essa aula, então compartilhem, curtem, comentem aí, elogiando o prof de vocês, gente. O prof de vocês é fantástico, sabe? Eu queria ter tido um professor como eu. Modesto, né? Hoje nós vamos aprender isso e, é claro, sigam meus bons aí no @bounty.educa. Lá eu tenho várias dicas muito bacanas para vocês. E, é claro, também, né, nós temos um outro Instagram que é muito bacana, que talvez vocês já o conheçam, que é o Quadro EAD, que está lá no Instagram, né, obviamente, e tem também vários conteúdos aí voltados para vocês mesmos, para estudantes, rotina, cronograma, conteúdo de disciplina, enfim, tem avisos lá importantes, né? O INEP cada dia lança uma bomba aí, então esses avisos são importantes da gente definir e mostrar, então sigam a gente lá, que temos vários conteúdos nhonhões, budi e as. Beleza, gente? Então bora lá, bora começar essa bagaça? Para quem não sabe, eu tenho um curso de redação, né, voltado aí ao Enem, especificamente, que chama 920+. E para lançar esse curso, 920+, né, de redação, a gente fez várias pesquisas para identificar quais eram os maiores medos de vocês, quais eram os maiores textos de vocês, quando se trata do texto dissertativo argumentativo. E aí, olha que surpreendente, 42,5% diziam que tem bloqueio na hora de escrever. Esse azul, 14%, eu não sei começar a escrever. Verde aqui em 14%, eu não sei utilizar o repertório sociocultural. Perceba que tudo isso aqui gera o travamento na hora de escrever. E olha aqui, a gente não pesquisou 10 pessoas, 15 pessoas, não. Foram 1.853 respostas. Esse aqui são a frase que melhor te descreve em relação à prova de redação. Olha isso, gente, olha a quantidade de pessoas que travam e que organizam aí, e não sabem organizar melhor as suas ideias.
Isso é um problema gravíssimo e a gente precisa organizar isso melhor. Só que, como vocês percebem, existem várias vertentes de travamento. Existem várias pessoas aí que travam de diferentes formas. E aí a gente vai passar por cada uma para a gente, obviamente, depois a gente indicar soluções aqui. Claro, às vezes a sua solução precisa ser mais específica, a gente precisa entrar em contato com vocês mesmos para descobrir o que está acontecendo ali. Mas muito acontece por alguns problemas que eu vou direcioná-los a partir de agora. Beleza? Quais são esses tipos de travamento? O primeiro tipo de travamento, e eu acredito que alunos quadro não possuam isso, correto? É a falta de conhecimento. Então, alunos quadro estão fora disso. Mas esse travamento é justamente não saber o que fazer, falta de preparação. E para isso, gente, é muito importante tornar a disciplina de redação com um foco muito grande. Porque se a gente souber como é que funciona um texto dissertativo argumentativo, se a gente souber como é que lê uma proposta de redação, tudo isso não vai existir. Essa falta de conhecimento, ela bloqueia, claro, obviamente, né, na hora de escrever uma redação, mas ela tem uma pequena parte das pessoas que tem falta de conhecimento total ou parcial aí a respeito do texto dissertativo argumentativo. Obviamente, quando a gente pensa aí em um amplo maior, no nível de zeros que a gente tem lá na prova do Enem, que são imensos, a gente percebe que essa falta de conhecimento talvez não seja tão pequena quanto a gente imagina, mas ela existe, né? E ela precisa ter essa atenção. E aí vocês precisam saber se talvez vocês estão tendo travamento por falta de conhecimento de o que é um repertório, talvez por isso vocês não saibam aplicá-lo, talvez vocês tenham falta de conhecimento da leitura da proposta, porque assim vocês não conseguem definir quais são as suas teses, se vocês têm falta de conhecimento de planejamento de texto, por isso que não conseguem organizar o seu texto e isso causa o travamento. Ou seja, essa falta de conhecimento tem um nível muito grande. Então é preciso uma autoanálise, viu, gente? E às vezes isso nem o corretor pode te indicar, porque ele não sabe o pré-prova, ele não sabe o processo de escrita. Às vezes isso é só você mesmo que sabe. Então vocês precisam analisar quanto tempo vocês estão tendo, vocês precisam olhar para vocês mesmos na sua escrita e tentar identificar o que é que está faltando para vocês focarem nisso. Porque o corretor recebe só o processo final, que é a redação. Quanto tempo você gastou, ele não vai saber. Se você teve dificuldade ou não para escrever ali, isso vai refletir apenas em nota. E não é somente isso. Beleza? Dia ruim. Gente, somos seres humanos. Tem dia que ninguém quer nada com nada. Às vezes a gente está lá na hora de fazer uma redação e a gente está mal porque brigou com os nossos pais, ou com o crush, ou realmente o Brasil também está desastroso, né? Então, tudo que está acontecendo no Brasil, isso influencia, porque somos pessoas que vivem, respiram, comem, dormem. Então, nós temos dias ruins, isso é normal. O que a gente precisa tomar cuidado é que esse dia ruim não seja recorrente. E para isso, gente, é muito importante não desistir da escrita. Porque o que acontece no dia ruim? Vocês simplesmente desistem, falam, tchau, tchau e benção, como diz aqui em Minas Gerais, né? E vai-se embora. E isso torna-se um hábito comum. Por quê? Porque sempre que vocês vão ter um travamento, vocês falam, não quero fazer hoje, deixa para o final de semana, deixa para sexta-feira que eu estou mais tranquilo à tarde, enfim. E aí vocês vão deixando isso e perde-se o hábito de escrever, que é uma das piores coisas que vocês podem fazer com vocês mesmos, tá? Se vocês perderem o hábito da escrita semanal, naquele mesmo horário, daquele mesmo jeito, isso pode acarretar problemas graves aí no dia da sua prova. Inclusive, que o dia da sua prova seja um dia ruim. E aí, como é que vocês vão fazer? Por isso é importante sempre buscar mecanismos para driblar essas coisas. Claro, pode influenciar na sua nota? Obviamente. Pode influenciar no seu tempo? Obviamente. Mas a gente não pode, né, deixar de produzir o texto. O tema, gente, às vezes vocês estão acostumados a fazer aí um tema de um determinado eixo temático. Por exemplo, em educação eu mando muito bem. Já em tecnologia, não sei escrever. Eu mando bem ali em temas ligados a preconceito, a questões culturais e tal, mas quando se trata de saúde, eu não sei escrever muito bem. Então o tema, ele não pode, gente, te influenciar de jeito nenhum. Existem algumas táticas que a gente já está aprendendo aqui há algum tempo, que são fundamentais, como eu mesmo já disse aqui algumas.
ao longo dessa aula. Identificar a proposta, a prática é fundamental e, claro, gente, perceber quais são os eixos temáticos que vocês estão mais acostumados e aqueles que vocês têm mais dificuldade, porque vocês precisam treinar naqueles que você tem dificuldade também. Redação é uma área muito ampla. A gente tem sempre vários problemas ligados à falta de conhecimento mesmo em alguma dessas áreas. Ninguém sabe tudo de tecnologia, ninguém sabe tudo de saúde, ninguém sabe tudo de educação, ninguém sabe tudo sobre cultura, mas o aluno 920+, ele precisa dominar pequenos aspectos, pelo menos a base, e saber sustentar esses argumentos e esses repertórios, obviamente, em cada um desses eixos. Então, estudar por eixos vai te ajudar a não se travar mais. Então, nos seus estudos lá diários, manter ali um registro sobre eixos temáticos para que você consiga fazer essa relação. Para quem não sabe, eixos temáticos são categorias maiores a respeito dos temas. A gente analisa, né, os temas, existem os recortes temáticos, que é a restrição daquele tema, e existe o eixo temático, que é o assunto mais amplo. Pouco se sabe, pouco se estuda a respeito desses eixos temáticos, mas são mais ou menos 12. Vou citar aqui uns exemplos para vocês. Já citei alguns, né? Educação, tecnologia, saúde, cultura, mas temos, por exemplo, também a questão da segurança, enfim, entre outros assuntos aí, meio ambiente, que estão presentes e que podem ser utilizados em vários outros temas. Então, estudando por um recorte mais amplo, a gente consegue restringir aquilo da melhor forma. Assim, o tema não vai nos pegar e, é claro, aprender a ler aqui é o principal. Vou até escrever isso novamente. Gente, eu estou igual aqueles papagaios de filme pirata. Só nessa aula eu devo ter falado isso umas 500 vezes. Aprender a ler a proposta de redação. Estudando por eixos temáticos e aprender a ler a proposta de redação, vocês vão ter uma facilidade muito grande para isso. Agora, existe, né, o último aí, que é o bloqueio criativo. Por que eu coloquei isso aí entre aspas, né, gente? Antes da gente pensar em soluções abertas e diretas para vocês. Por que eu quero falar um pouquinho sobre isso e por que eu coloquei entre aspas? Porque o bloqueio criativo, ele é uma farsa. E ele é uma farsa, inclusive, até em textos mais ficcionais, em textos mais, entre aspas, poéticos, em textos que trabalhariam uma criatividade, que demandariam uma criatividade por conta de uma criação, por conta do processo de escrita ter uma participação da criação muito grande. E essa não é uma verdade no texto dissertativo argumentativo. A parte de criação no texto dissertativo argumentativo, ela é, como qualquer parte de criação, passível de treinamento, mas ela tem uma parcela muito pequena na elaboração textual. Muito do texto dissertativo argumentativo é organização e não criação. Muito se fala de autonomia, de estilística, de autoria no texto dissertativo argumentativo, que é muito cobrado, mas para o texto dissertativo argumentativo, essa questão da autoria não está na forma que a gente escreve ou na maneira que a gente apresenta esses dados, e sim na forma que a gente coloca isso, na nossa organização, no nosso planejamento. Então, a chave para tudo aqui é organização, e eu posso provar para vocês. Peguei um textinho bem curtinho para a gente entender um pouquinho sobre esse processo criativo, que é um texto lá da Agência Digital, que ela fala o seguinte: o bloqueio criativo, como o próprio nome diz, nada mais é do que a perda temporária de habilidade para realizar alguma atividade que envolva produção de conteúdo. Geralmente acontece por falta de criatividade ou inspiração, está faltando aqui, né, ou de inspiração, causando frustração e estresse em quem o tem, principalmente em estudantes que estão iniciando a rotina de trabalhos acadêmicos. Mas fique calmo, pois apesar de muito frustrante, o bloqueio criativo é muito comum de acontecer e tem suas formas de superação. No decorrer desse post, você vai entender motivos pelos quais ele acontece e como superar esse problema. E aí eu trouxe isso aqui, que está voltado mais à criação de conteúdo, para a gente entender como isso aqui também pode acontecer com a gente. E aí está falando, né, que esse bloqueio criativo pode acontecer por excesso de trabalho, cansaço físico e mental, perfeccionismo e falta de conhecimento. Aqui a gente já discutiu um pouquinho sobre esses. Só que esses outros de cima nós não discutimos. Como está o estudo de vocês, gente? Qual é o horário que vocês colocam a redação? Muita gente gosta de colocar a redação no final de semana, que não é muito bom, porque final de semana a gente está querendo outras coisas, e muita gente coloca o horário de redação, até mesmo dia de semana, em horários muito ruins. Então precisa ter um horário de destaque
beleza? A gente precisa manter o horário de redação em destaque para que não aconteça isso. Primeiro, se vocês estiverem estudando demais ou trabalhando demais, vocês não vão descansar. E óbvio, gente, um cérebro cansado, ele organiza melhor as ideias, pior as ideias, e isso influencia na criação do texto e também, obviamente, na organização dele. Porque como que a gente vai fazer um texto claro, coeso, simples, com progressão textual fantástica, com 2 repertórios, sem muitos erros de português, se a gente estiver aí errando por conta de excesso de cansaço, por conta de, né, obviamente, um excesso de estudo. Então, manter aí o tempo, o horário da produção textual em ênfase é muito importante. E o perfeccionismo também, isso acontece demais em alunos que sempre mandaram bem em redação. Por quê? Porque quando a gente está no primeiro, segundo e terceiro ano, a gente tem sempre um tempo maior para produzir, o professor sempre ajuda muito ali, né? Há um apoio muito grande. E quando esse apoio excessivo, na minha visão, ele sai, o aluno tem dificuldade de se virar sozinho. Então ele se pega nesse perfeccionismo, de querer acertar algumas coisinhas que às vezes nem precisaria. O Enem, por exemplo, ele permite vários erros. Então não tem por que a gente ficar em cima ali, gastando muito tempo, gastando muita onda em coisas que não precisa, beleza? Por exemplo, para o Enem a gente precisa só de 2 conectivos entre os parágrafos e um conectivo interparagrafal em cada parágrafo. Pensando nisso, a gente pode já criar esses conectivos clássicos para usar no nosso texto. A gente, às vezes, nem precisa mudá-los em determinadas estratégias argumentativas, claro, né? Se você for escolher um tipo de tese por contraste, esses conectivos vão sofrer influência. Mas essas são as coisas que a gente já precisa organizar agora para o dia da prova a gente não ter essas dificuldades. Então, questão de letra também, não precisa ficar redondinha, perfeita, maravilhosa, sabe aquela redação que a gente cola na parede? Tanto porque é brega, ninguém vai colar uma redação na parede. Então, assim, evite de fazer esse texto muito bonito. Ele precisa ser legível, como a gente discutiu na semana passada, e eu dei até uma dica de proporção, de tamanho ali para vocês. Mas não precisa gastar muita onda com o perfeccionismo, porque, gente, dica, o perfeito não existe. As redações nota 1000 têm vários erros, como meus alunos aí já devem saber, a gente já analisou várias aqui, e também nas aulas ao vivo do quadro, né? A perfeição ela não existe. Então parem de buscá-la, tentem fazer o melhor no tempo indicado. E é isso, e ir melhorando devagar, beleza? Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Dicas! Respira! Calma, tranquilo, ó. Tem uma dica ótima, que é o seguinte, ó, quando vocês estiverem aflitos, sabe, não tá conseguindo evoluir no texto, respira 5 segundos assim, ó. Não, como é que é? Peraí. Respira, na verdade tem que ser 5 segundos, mas tem gente que não vai conseguir, eu não consigo, então respira 3. Segura por 5 segundos. Solta. Repita o processo. Esse ato de puxar, segurar por 5 segundos, já vai causar uma revolução no seu corpo, viu, gente? Acredite se quiser. Até agora mesmo eu fiquei um pouco bambo de fazer isso, porque para o automático, a gente volta isso. Então respira, segura 5 segundos e solta 5 segundos. Quem conseguir segurar, respirar por 5 segundos, eu não consigo. Eu, no máximo, 3, né? Mas aí vocês vão fazendo da forma que vocês quiserem. Então, assim, ó, só respirar é fantástico. Isso, na hora da prova, vai ajudar vocês demais, pode ter certeza. Começou a prova. Respira, segura, trava e bola para frente. Beleza? Então, esse estado de inspiração é fantástico. Analisar os textos motivadores, gente, isso é muito importante. Nos textos motivadores, tem não só insights para repertórios, como tem também direcionamento para
os tipos de tese. E qual que é a dica principal aqui? Vou até colocar na cor roxa. Quem é meu aluno aí já sabe. Dica principal é perguntar ao texto qual é a função dele. Todo texto motivador tem uma função e a gente precisa identificá-la, porque essa função ela está ligada a um tipo de direcionamento. Dados, por exemplo, são para mostrar a abrangência, o como aquele tema é importante. Então não tem como a gente dizer que ele não é importante. Usar informações para dizer que aquilo ali é irrelevante. Isso iria contra o direcionamento da banca, correto? Quando a gente mostra a origem daquele problema, isso está dando dicas sobre a causa da problemática. E tem tipos de tese que são causa-causa e causa-consequência. Assim, o texto já te dá um argumento. Você não precisa buscar outro argumento além daquele outro. Inclusive, gente, aí perguntar, Balt, mas eu posso copiar dos textos motivadores? Posso usar os textos motivadores? Pode. Você não pode copiar repertório, mas o argumento, que é a ideia principal da sua persuasão, na imensa maioria das vezes, já vai ser dado aí para você nos textos. Beleza? Quase todas as bancas que eu já vi, algumas estão mais escondidas que outras, mas a gente precisa tentar identificar isso, né, com o tempo. Então aí a gente consegue saber esse argumento. E repertório também, se você tiver um repertório, não tem importância. Ah, Balt, só tem um repertório para o texto. Então, parafraseie um repertório que está lá no texto motivador. Desde que você não copie, não tem problema. Você precisa apenas de um repertório por texto para garantir 200 pontos na competência 2. Claro, se você tiver o domínio exigido aí do texto dissertativo e argumentativo, e também se você tiver entendido o recorte temático. E para isso, os textos motivadores também são fantásticos. Então, assim, fique calmo, não se cobre tanto, porque é possível chegar lá. Beleza? Então, perguntar para o texto qual é a função dele é fundamental. Fazer o planejamento. Logo depois dessa análise, a gente divide lá, né? Meus alunos também sabem disso. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E o que você vai colocar? O que você vai colocar como argumento 1, argumento 2, como isso vai desenvolver no desenvolvimento, quais são os repertórios e onde você vai colocá-los. Enfim, tudo isso é preciso ter ao longo do seu texto. Então, esse planejamento é fundamental para a gente organizar mesmo essas ideias. Dar a pausa, isso é muito importante. Eu não sei se vocês conhecem a técnica Pomodoro, né? Que escreve 25 minutos, pausa 5. E aí vocês podem ir testando isso, né? Se funcionar para vocês também, é muito importante, porque dar essa pausa para o cérebro é bacana, que você reativa aí a sua memória focada depois desse tempo de pausa. Porque, como vocês sabem, nós temos dois tipos de concentração. A concentração difusa e a concentração focada. Esses 25 minutos, a gente daria essa atenção à concentração focada e os 5 minutos a gente volta a ter uma concentração difusa para que dê tempo da gente relaxar, tranquilizar e ter mais oxigenação, inclusive, né, ali no cérebro, para que a gente volte a ter uma memória, uma concentração focada novamente. Então, esses 5 minutos são fantásticos, beleza? Claro, na hora da prova, às vezes você não tem 5 minutos, mas você pode parar 2, 3, simplesmente para voltar aí e utilizar, gente, essas técnicas a favor aí do estudo de vocês. Porque todas essas técnicas são baseadas em estudos, né? Eu não tiro aqui do meu sovaco, eu não chego aqui para vocês e falo, gente, então, tem essa técnica aqui que ela é boa e tal, vamos testar, sem antes saber da comprovação dela, né, se ela existe mesmo. E tudo isso aqui é incrível. Então, eu já testei, inclusive, vários alunos meus já testaram, e é muito bacana. Mas tudo depende do tempo da produção de vocês, beleza? Buscar argumentos e repertórios reconhecíveis. O que é isso? Ter um banco de repertórios. Eu tenho uma planilha, dou para meus alunos aí, já dei para vários aí essa planilha, dando aí o registro de repertórios que vocês mesmos usam. Então, guardar esses repertórios por eixos temáticos é fantástico, façam isso. E argumentos também, por exemplo, desigualdade social, negligência do Estado, preconceito social, tudo isso pode ser utilizado por uma gama infinita de temas. Então, vocês têm que já ter trabalhado esses argumentos em alguns textos e saber utilizá-los em caso vocês consigam aí outros temas remanejá-los. Então, é muito importante reconhecer esses argumentos e ter uma zona confortável
Porque na hora de ter o jogo de cintura, a gente vai no confortável. A gente não vai buscar escrever um texto que é, sei lá, como se fosse a nona sinfonia do Beethoven, né? Aquela coisa extraordinária. Não, a gente faz ali o Mamão com Açúcar, que vai garantir o 920 mais no tempo correto e, claro, conseguir a aprovação de vocês. É isso que a gente quer com o texto dissertativo argumentativo. A gente não quer criar um movimento artístico, correto? E nem deve, porque não é a função do texto. Prática constante é importante, manter registro por eixos temáticos, por meio de planilha. Esse negócio de caderninho já era, né, gente? Olha aí, ó. Cada caderno que vocês compram é uma árvore a menos no planeta. Fazer todos os simulados possíveis, essa dica é fantástica. Só o simulado vai te garantir o tempo e o jeito certo de fazer uma prova. Para evitar o dia ruim, lembra que a gente começou lá a nossa aula falando sobre o dia ruim? Então, é aqui que a gente faz com que esse dia ruim não aconteça. Fazendo vários dias ruins, né, nos colocando aí à prova de várias formas. Imagine só, vocês já viram algum astronauta que foi, né, lá para o espaço sideral sem que tenha feito simulação? Isso é claro nos filmes, né? Quando eles chegam lá e começa a dar problema, eles falam, ih, lembra daquele dia da simulação que a gente fez e tal? Bora fazer aquilo. E aí dá certo, né? Geralmente, quase sempre, eles conseguem sair desse problema. Então a simulação, ela é muito importante para que vocês não cheguem lá no dia da prova e tenham esse problema. E é claro que eu sou um defensor clássico dos simulados no horário que a prova acontece. Acho que o ITA agora mudou para de manhã. Então o simulado tem que ser de manhã. O Enem é 1h da tarde, não é? Então 1h da tarde, no domingo, tem que fazer esse simulado no domingo, aí você tira o sábado para descansar, por exemplo. Eu sou clássico desse jeito. Fazer numa cadeira que não seja tão confortável. Qual essa aqui, essa cadeira aqui, ó. Dividir ela em 10 vezes, ela é ótima. Olha aí o que ela faz, quer ver? Quer ver levar um tombo? Ai, tá vendo? Maravilha. Eu não posso fazer um simulado nessa cadeira, né, gente? Não vai ser a cadeira que eu vou encontrar lá no dia da prova, né? A gente tem que organizar o máximo que a gente puder para fazer essas questões. Beleza? Resolvi dar uma técnica final aqui para vocês. Não sei se vocês conhecem, meus alunos já conhecem isso aqui, né? Que é a Bárbara Oakley. Na verdade, ela é engenheira, mas ela é especializada em neurociência, principalmente voltados aí para o estudo. E ela conversou com eu sempre conto essa história porque ela é muito boa. Ela conversou com uma redatora inglesa sobre bloqueio criativo, sobre como evitar o bloqueio criativo. E aí, baseado no conhecimento da Bárbara Oakley, né, que ela tem aquele livro Aprendendo a Aprender, elas discutiram sobre isso, sobre essa técnica. E a técnica, ela trabalha a concentração difusa e a concentração focada, principalmente levando em conta que nós temos partes diferentes do cérebro na hora de escrever. A área de criação, ela é totalmente diferente da área de edição. E muitos de nós estão acostumados a apenas ativar a área de edição do cérebro no momento da criação. E isso causa o bloqueio criativo. E para isso, para a gente evitar que isso aconteça, a gente precisa de uma estrutura material mesmo para a produção do texto. O que isso quer dizer? Na hora que a gente for escrever a nossa redação, a gente não pode ter ali como que eu vou dizer, uma restrição de espaço ao máximo que a gente puder, claro, né? Porque tem as provas oficiais. Então, as dicas que elas dão para o nosso contexto aqui é a seguinte: a gente manter, em vez da folha, né? Deixa eu fazer assim, né? Em vez da folha assim, a gente escrever na folha assim. Escrevendo do centro, na hora de fazer o brainstorming, né, para fora. Isso aqui é só o brainstorming, viu, gente? O planejamento. Depois a gente faz o planejamento aqui no cantinho e depois a gente faz o rascunho desse jeito. Então, no primeiro momento, tentem virar a folha A4 de vocês dessa forma e escrever do centro para fora na hora do brainstorming. Aqui no centro, a gente coloca o tema e aí a gente começa a gastar 5 minutinhos, né, com coisas que nos lembram aí esse tema. Por exemplo, esse tema está ligado à desigualdade social, esse tema está ligado à negligência do Estado. Bacana, desigualdade social, eu posso falar sobre colonização brasileira. A negligência do Estado, eu vou utilizar a Constituição Federal, que é clara, né, a respeito disso, da responsabilidade do Estado. Mas esse tema fala sobre cinema. Eu gosto muito daquele filme, né, o Bacurau, que ele fala sobre isso lá numa parte, na narrativa, e eu quero utilizar isso. Tudo nesse momento do brainstorming é fantástico, porque este momento aqui, a gente vai estar estimulando a área do cérebro de criação. Assim, a gente consegue ampliar as nossas expectativas.
para depois, na hora do rascunho, depois do planejamento feito, a gente liga a nossa parte de edição. E aí é como a gente começa a editar. Por isso que eu defendo brainstorm, leitura dos textos motivadores, planejamento, rascunho, escrita limpo. São as etapas que fazem parte do método 920+. E aí agora eu quero saber, eu ajudei vocês? Se sim, comenta aí, poxa, Balt, valeu, gostei demais. E me sigam lá no balt.educa. Grande abraço, gente, até semana que vem. Beijo!